bem conservadora, eu conquistei a independência financeira há muito tempo, mas eu não posso ficar induzindo as pessoas a investir como eu invisto, porque eu estou criando um favorecimento que, se eu estivesse no lugar do agente fiscalizador, eu enquadraria e me colocaria na cadeia, porque isso é manipulação de mercado. Eu vou deixar uma farpa aqui, você não precisa falar nada depois da minha farpa, tá? Vamos lá. Mas eu fico mais triste que tem empresas que fazem isso e provavelmente são empresas que vão estar patrocinando o público que vem antes desse vídeo. E isso me incomoda bastante. Mas enfim, farpa Vamos dada. lá. Tem uma mensagem aqui, vou ler aqui um comentário que chegou. Chegaram 2 comentários bons que eu quero que você me responda. O primeiro é do Shiro Tomo. Até hoje não vi vantagem em investir em tesouro ou no ramo imobiliário. Se eu deixar minha grana rendendo no Nubank, parece que rende mais. Vale a pena deixar grana no Nubank? Porque eu sei uma galera que tá deixando... Rola bastante essa conversa de que o Nubank rende mais do que em outros lugares. Sim, vamos lá. Primeiro, sobre não deixar no tesouro. O que o Nubank tem diferente é um percentual do CDI muito maior do que outros bancos oferecem. Cuidado com duas coisas, tá? Tem Nubank, tem outras empresas de sistema de pagamento que oferecem rentabilidades ainda maiores que o Nubank. Primeiro, toda instituição financeira é falível. É sujeita a fracassos. Existem instituições com rating elevadíssimo, você pega Itaú, Bradesco, BTG Pactual, bancos que têm décadas de existência, que acumularam um patrimônio muito robusto, muito maior do que a poupança das pessoas físicas, que simplesmente não quebram da noite para o dia. Existem empresas mais jovens, né? Não estou falando que o Nubank vai quebrar, mas que por terem um volume investido muito menor que o total de patrimônio e consolidação, não tem força para segurar uma eventual corrida bancária se todo mundo resolver sacar. Então, se todo mundo resolve sacar do Nubank hoje, simplesmente acabou o banco e muita gente vai ficar sem. Isso não deve acontecer, as pessoas acreditam no banco, mas a questão é que há um limite de proteção. Existe o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até R$250 mil por CPF das pessoas, e essa é a proteção limite que nós temos em qualquer banco. Nos bancos de maior rating, talvez a gente não precise se preocupar tanto com os R$250 mil de proteção. Tem um outro fator a considerar, principalmente aqueles sistemas de pagamento que prometem 200% do CDI. Se a gente for ver as letrinhas pequenas, letrinhas miúdas da publicidade, você ganha 200% de CDI nos primeiros 3 meses de aplicação, ou limitado a R$1.000, a R$3.000. Aquilo nada mais é do que uma isca para atrair clientes. E aí a pessoa começa a ser bombardeada por uma série de ofertas que vão remunerar a instituição e permitir pagar aquele custo a mais. Então você ganha de um lado, perde do outro. O que nós temos que ver? Temos que procurar instituições que nos dão a melhor rentabilidade possível, pelo maior tempo possível. À medida que o patrimônio cresce, eu vou conseguir mais resultados. Então, o Nubank tem feito um trabalho consistente nesse sentido, mas eu recomendo às pessoas que tomem muito cuidado para não confiar 100% numa instituição que está num franco crescimento que ainda não conseguiu dar lucro, que é um ponto importante. Dizem que no Brasil, banco sempre dá lucro, o Nubank ainda não deu, né? Porque é um modelo que está aprendendo, está entendendo como é que funciona esse mercado. Então, cuidado, né? Porque as aparências enganam bastante nesse aspecto. E aí, quando o Chiro pergunta aqui, comenta que não consegue ganhar bem no Tesouro, bom, se você está olhando só o percentual do CDI, e o Tesouro dá 100% do CDI, ou taxa Selic, hoje nós estamos num momento em que as coisas estão bem desequilibradas, e o que se consegue hoje de rendimento em títulos pré-fixados, aqueles que prometem 11%, 12%, 13%, 14% ao ano, nós não vamos conseguir daqui a alguns meses. Nós temos títulos que pagam IPCA, inflação, mais 6,5%. Isso nós não vamos conseguir daqui a 6 meses. Então imagina que com a inflação de 10%, 12% ao ano, estamos ganhando 6% acima da inflação. Nós ganhamos muito dinheiro hoje, sim, ou com títulos do Tesouro, ou com títulos privados protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que não podem ser desprezados nesse momento de desequilíbrio. Tem muita gente lamentando que a bolsa caiu e os fundos de ações, as ações vieram abaixo. Agora eu vou segurar por um tempo. Faz a conta do potencial de crescimento das suas ações comparado com a oportunidade de você tirar o dinheiro das ações e comprar títulos que te dão a certeza de ganho hoje de 14%, 15%, 18% ao ano. Pode ser que as pessoas estejam tentando ganhar em ações e estão abrindo mão de oportunidades que estão muito evidentes, muito claras. E, dependendo do título, eu garanto por 4, 5 anos esse rendimento. Então, não desperdice a oportunidade, tem muita coisa boa à disposição no mercado hoje. A segunda pergunta que a gente recebeu é do queridíssimo Kelvin, que ele fez uma pergunta aqui que... Acho que ele escreveu pela metade aqui, mas é o que ele mandou, ó.
Gustavo, e com o prêmio de R$1,5 milhão no Brasil de 2022, o que você faria e investiria esse dinheiro hoje? Acho que é o prêmio do BBB, né? BBB. Imagino que Se tu tivesse ali, você, Juliette, na final ali, Fiuk, e o Thiago Tadeu fizesse os cursos, o Gustavo Cerbasi, você nunca esteve sozinho! R$1,5 milhão. Boa. Bom, eu já dei algumas orientações, acho que é 22 anos de Big Brother, né, desde o ano 2000. Algumas vezes no tempo de rádio eu dei essa orientação. Quando você ganha um grande prêmio, pode ser R$1,5 milhão do Big Brother, pode ser um prêmio de loteria, se na raspadinha ganhou R$500 mil. O que eu oriento as pessoas é que não olhem para um prêmio ganho. Isso não significa nada. Analise qual o melhor investimento que se pode conseguir e passe a acrescentar na sua vida o rendimento desse investimento. Se eu ganhasse hoje R$1,5 milhão, eu conseguiria acrescentar à minha vida algo em torno de 12 a 14 mil reais todos os meses. Se você acrescentar ao seu orçamento escolhas de 12, 14 mil reais, esse R$1,5 milhão fica para sempre e você... Bom, vamos tirar a inflação? R$10 mil por mês, você consegue acrescentar para o resto da sua vida. Mas não tirava nenhum Corsa? Não. Eu compraria um Corsa parcelado, talvez. Eu compraria uma casa financiada, dentro da prestação que eu consigo pagar. Isso acontece... Esses dias me mandaram uma mensagem nos stories que eu postei no Instagram, que eu já consegui R$10 milhões. O que você acha diferenciado? Eu falei, cara, cuidado. Esse cara, para postar isso, está precisando de confete, né? Que é reconhecimento. Mas ele está deslumbrado com a riqueza dele. Provavelmente vai perder essa riqueza rapidamente se continuar olhando para R$10 milhões. Pô, R$10 milhões, o cara consegue uma renda perpétua de uns 80, 90 mil por mês. Esse cara ganhou a vida. Se ele olhar para R$10 milhões, uma única grande besteira que ele faz ao montar uma empresa, ao investir errado num ativo exótico, aí ele perde tudo. Esquece, cara, você não tem 10 milhões, você tem uma renda pro resto da vida de 80 a 90 mil por mês. Não, R$10 milhões é um apartamento em Copacabana. Você comprou um apartamentinho errado. Tá cheio de gente que monta um posto de combustível, mas é um ótimo negócio. Desde que você saiba lidar com posto de combustível. Que tem jogador de futebol que monta um monte de negócio, dá para um monte de parente. Ninguém sabe lidar com aquilo. Depois, com um problema trabalhista, perde tudo. E aí, adeus, riqueza. Eu gosto muito de futebol, então quero entrar nessa. O que acontece? Por que tanto jogador de futebol vai à falência? Porque a gente vê o momento Milton Neves, sabe? Por onde anda o Canhotinho do São Caetano, morando de aluguel, perdeu tudo. É uma tristeza. Porque os caras ganham uma bala. É deslumbramento. O que acontece? Eu tenho um sobrinho que joga futsal na Itália, enfim. Fala, parece que o que ele ganha é muito. Cara, a carreira dele acaba aos 40 anos, né, no futsal. Fosse futebol de campo, menos ainda. Ele não pode achar que ele ganha muito. Ele tem que entender o que ele vai fazer depois disso. Ele vai fazer uma faculdade para ter um trabalho, vai montar um empreendimento. O que acontece com muito jogador de futebol, na verdade, é uma sequência de fatores que condenam a riqueza dele. Normalmente ele deve favor para muita gente. É do meio, né? O empresário, ele lida assim, ele vai criando, mas a gente faz negociação com um, com o outro, tal, e pede para o seu tio te levar, você vai dormir na casa do outro, então ele fica devendo favor para um monte de gente. Quando ele começa a ganhar dinheiro, ele quer retribuir esse monte de gente. Ou ele retribui com mesadas, né, que acabam quando acaba o salário dele, ou ele retribui com negócios. Olha, tio, você vai tocar essa fazenda. Olha, outro tio, você vai tocar esse posto. Olha, estou arrumando a sua loja. Mas são pessoas que não têm experiência em lidar com negócios. Então o negócio até funciona, tem aquela fase que é o negócio do jogador tal, é o negócio do fulano, né? Tá aquecido, a hora que começa a dar problema, que ele não atende bem o cliente, que o funcionário sai brigado porque o dono é primo, é parente, é tio do jogador famoso, ele vai pôr na justiça. A hora que ele tem um problema trabalhista e perde a causa, aquilo vai pelo ralo. O que falta ao jogador? Talvez um pouco mais de parcimônia, cautela, talvez falte ao meio um pouco mais de profissionalização dessa parte de como cuidar da renda, em que talvez nos primeiros 10 anos de carreira, cara, joga tudo num fundo de previdência, num fundo exclusivo. O jogador ganha bastante, você consegue montar um fundo de investimento que é só dele, um especialista em investimento vai cuidar daquilo, dentro de certas regras. Mas não. Sabe aquela coisa, a pessoa tem dinheiro, chega um monte de amigo, um monte de parça, um monte de gente oferecendo negócio, você vai ser sócio naquilo, ele vira sócio de um monte de coisa que vai dar problema e perde muito dinheiro. E o custo de vida deles é alto, né, cara? Porque também é foda que você vê um moleque que acende através do esporte.
O sonho do moleque era ter um Nike. Exatamente. A partir de certo momento você não pode só ter um Nike, você pode ter um guarda-roupa de Nike. Você não vai comprar um Corsa, você vai comprar uma Lamborghini, um apartamento, e o custo fica alto. Enquanto o cara tá na ativa, tá jogando, ganhando salário, tá tranquilo. O cara se aposenta aos 30 anos, acabou a fonte de entrada dele. Ou quando o cara sai do time da Itália e vem jogar no da Série B, vai jogar na Copa Nordeste, o que ele vai ganhar é menor do que ele tava ganhando na Itália. E o custo, o cara se acostumou aqui em cima, né? Tem uma palavra que talvez explique muita coisa, que é ostentação. Mas não quero condenar essa palavra. Ela tem muito mais significado no Brasil do que em outros países, porque nós vivemos um país muito desigual. É diferente de um jogador dinamarquês, né, que o país dele nem é a referência no esporte, mas o cara nasce numa sociedade mais equilibrada, ele vai ganhar mais dinheiro e vai tocar o estilo de vida que ele já tinha. Aqui não, a pessoa vem da miséria. O mundo em que ele vive aposta todas as fichas nele. Quando o menino é o primeiro a rolar a latinha ou bolinha de meia ali no campinho da várzea, um pouco melhor que os outros, o mundo aposta nele. Então ele tem uma pressão, uma carga incrível. E quando ele começa a ganhar dinheiro, ele quer provar ao mundo que ele teve sucesso. Então, desde o primeiro salário, é roupa de grife, é um carro maior, é aquele colarzão maior que a roda do carro dele, né? E uma série de estilos que vão provando para o mundo que a pessoa se destacou. Isso acontece no funk, isso acontece em qualquer forma de ascensão social rápida. A hora que acaba a renda, a pessoa não consegue sustentar, mas ela já está num mundo em que uma ida ao shopping custa 20, 30 mil reais, já está no mundo em que uma ida à concessionária de carro custa R$500 mil. É muito difícil a pessoa reconhecer que tem que dar um passo atrás. Foi uma escalada de muita pressão e muita cobrança. E aí, por resistir, é aquilo que eu falei, a pessoa que tem 10 milhões precisa de 2, 3 escolhas ruins talvez para perder tudo. A pessoa se resistir por mais tempo, gastando nesse nível de vida, ele vai perder tudo em pouco tempo. Infelizmente, como mudar isso? Diminuindo a desigualdade, diminuindo a pobreza, né? Que as pessoas comecem no futebol numa condição de menos carência, tendo que provar menos ao mundo. Eu conheci muitos jogadores de futebol, fui consultor de alguns deles, que tinham uma humildade muito grande. Um deles, eu não vou citar o nome aqui em respeito à família, mas ele chegou aos 34 anos de idade para minha consultoria, falando, cara, joguei em grandes times, joguei na seleção brasileira, ganho um salário fenomenal, mas caiu a ficha aqui, eu não tenho nada. Nada. O que eu tenho? Eu perdi muita coisa, gastei e tal, carros bacanas e tal. Se eu vender isso aqui, o que eu tenho? Como equacionar? Assim, o que eu falei no comecinho, simplifica o estilo de vida, tal, possibilidades que nós temos, de repente vem um convite para ele jogar um semestre no Oriente Médio. Cara, aquele dinheiro que entrou, aquele dinheiro que entrou foi o suficiente para falar, cara, agora esse dinheiro você não mexe. Você vai viver desse dinheiro. Ele se aposentou muito bem, vive legal até hoje, porque veio uma salvação no fim da carreira a tempo de alguém orientar e falar, cara, esses 6 meses aqui pagam o resto da sua vida. Se ele não tivesse aquilo, ele estaria meio que compra um carro de luxo, vende com 100 mil de ágio, né, para conseguir pagar os próximos 2 meses, estaria vendendo almoço para pagar o jantar. E Gustavo, se falar de jogador que no final de carreira foi para o Oriente Médio, é fácil de puxar alguns aqui, viu? É mesmo? É que eu não acompanho futebol, já faz um tempo aí, né? Mas enfim, tem algumas possibilidades, né? Dei algumas dicas aí, mas enfim, eu tô brincando, não falei nada de mal dele. A coisa que mais acontece é isso. Mas enfim, é uma possibilidade, né? O fato de você ter uma estilingada na carreira aí na reta final pode resolver o problema. Uma coisa que... Eu quero só falar um comentário maravilhoso aqui que a queridíssima o Marcelos Rocha falou. Ele disse, esse cara lembra muito o Duende Verde do Homem-Aranha, o William Dafoe. Isso falam com frequência. Ele é mais velho que eu, hein, cara. Antes falavam que eu parecia o Jim Carrey. Eu acho que eu envelheci agora, tô parecendo mais o William Dafoe. Você me lembra uma mistura do William Dafoe com o Phil, do